Olá, você acompanha a partir de agora, aqui na TV Mundo Maior, o programa Filosofando. O seu programa de filosofia e de filosofia espírita, que vai ao encontro das grandes ideias pensadas ao longo do tempo, numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Aqui você aprende que filosofia não é tão difícil, já que todos fazemos filosofia, ou seja, todos nós analisamos, pensamos, refletimos, deduzimos. Você também poderá encontrar vasto material de estudos e pesquisa no portal www.filosofiaespírita.org. Lá estão à sua disposição videoteca, 6 blogs de pesquisa, minutos com a sabedoria, artigos no Brasil e no exterior, biografias, mulheres na filosofia e na filosofia espírita, aulas em áudio em português e francês, além de muitos outros projetos importantes para o seu aprimoramento intelecto-moral. Para você que tem restrições de visão, as aulas de filosofia espírita estão à sua disposição em áudio, em português, com tradução simultânea para o francês. A cada semana, um trabalho conjunto com nossa equipe de estudiosos na França. Escreva enviando suas sugestões para o portal de estudos www.filosofiaespírita.org. Hoje continuaremos as nossas reflexões sobre ética e moral, conheceremos um pouco mais sobre Sócrates e sua filosofia e refletiremos acerca da importância do estudo aprofundado de O Evangelho segundo o Espiritismo, que completa 150 anos de presença entre nós. Trabalho fecundo da espiritualidade maior junto a Allan Kardec, pois traz as colunas mestras de nossa vivência ético-moral. Você é o nosso convidado especial. Acompanhemos a professora Sônia Teodoro da Silva, fundadora do CEF, Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, que fará conosco este estudo tão importante para as nossas vidas. Olá! O nosso Evangelho segundo o Espiritismo traz na sua introdução as considerações de Allan Kardec sobre os precursores do cristianismo de Jesus e do Espiritismo nas personalidades de Sócrates e Platão, mencionando trechos dos diálogos platônicos que convergem para os princípios elaborados pela falange do Espírito da Verdade. Professor Leandro Kingeski nos diz que a ética ocidental teve um início extraordinário com as ideias radicais de Sócrates na Grécia Antiga há aproximadamente 2.500 anos. Muitos, por esse motivo, consideram Sócrates como o fundador da ética. Mas que ideias são essas? Sócrates, que viveu entre 470 e 399 a.C., inaugura a ética ao defender que devemos pensar, analisar, investigar as nossas condutas, os nossos comportamentos e, em escala abrangente, a conduta do ser humano. Julgados, sobretudo, como certo ou errado em função do que nós próprios pensamos, em função do exame racional do nosso comportamento e ainda em função de nossa autonomia. Conhece-te a ti mesmo, a célebre frase inscrita no templo de Apolo e que Sócrates constantemente repetia, representa um símbolo deste incitamento ao autoexame racional e moral, e que o conhecimento de si mesmo é um processo, uma busca contínua para nos conhecermos. Se por um lado os sofistas
filósofos da mesma época de Sócrates colocavam-se como sabedores do que era o certo, o errado e a virtude, Sócrates colocava-se como um investigador implacável, obstinado, insatisfeito. Sócrates jamais nos propôs que isso é certo, aquilo é errado, ou esta é a virtude. Sócrates propôs, porém, que cada um investigue o que é o certo, o que é o errado, o que é a virtude. Para Sócrates, a partir da análise racional dos nossos costumes, devemos investigar o que é a virtude, pois à medida que soubermos o que ela é, podemos tornar-nos melhores, agindo corretamente e sempre voltados para o bem. A ética proposta por Sócrates estava ligada à ideia de que você só pratica o mal porque desconhece o erro. Ou seja, se você conhecer o que é o certo, agirá sempre certo em função do bem. E, logicamente, sempre evitará o errado, o mal. De acordo com esse raciocínio, à medida que nos conhecemos, tornamo-nos virtuosos. Nesse sentido, o sábio é justamente aquele que investiga, de modo autônomo, a virtude e age corretamente. Por outro lado, a ignorância apresenta-se como a origem de todos os vícios e erros. A resposta sobre o que é a virtude deve ser procurada dentro de cada um de nós, uma vez que Sócrates acreditava que temos dentro de nós, em nossa alma, conhecimentos inatos. É aquilo que nasce com o indivíduo, e verdadeiros, que podem ser relembrados, rememorados. Por esse motivo, Sócrates, através do diálogo, da ironia e da maiêutica, incitava as pessoas a recordarem, a relembrarem do conhecimento referente à virtude. A virtude não se ensina, mas brota da alma. Embora Sócrates enfatizasse a necessidade de que cada um investigue no âmago da sua alma o que é a virtude, ele também esclarecia que a virtude não pode significar várias coisas para várias pessoas. A virtude deve ser conhecida e válida para todos, isto é, deve ter um significado comum para todo o universo de seres humanos. Nesse sentido, ao investigarmos o que é a virtude, devemos procurar pelo significado universal de virtude, ou seja, devemos procurar pelo conceito universal de virtude. Enquanto vamos para o intervalo, pense a respeito. O que é a virtude para você? Até já! Para Sócrates, todo ser humano almeja, tem como finalidade a felicidade. E nos tornaremos felizes quando formos capazes de propor-nos racional e autonomamente regras de conduta. Veja que antes de tais ideias de Sócrates, não há sentido em dizer que havia ética. O que havia? Existia um conjunto de tradições expressas em narrativas e em poemas, os mitos gregos, que, vinculados a uma ordem religiosa, orientavam o modo como os gregos deveriam agir moralmente. Assim, os gregos comportavam-se moralmente em função de orientações metafóricas, que é uma linguagem figurada que expressa uma explicação através de um exemplo, de uma analogia, apresentadas pelos mitos. Vejamos a história do mito Prometeu. Segundo a mitologia grega, Prometeu foi acorrentado no rochedo de Gibraltar por ter roubado o fogo dos deuses e tê-lo dado aos homens. Por que agiu deste modo? Bem, Prometeu estava com pena dos seres humanos, que antes do fogo comiam carnes cruas, passavam frio no inverno, não manufaturavam artefatos nem instrumentos, etc. Ora, com o fogo, este recurso tão importante, os homens adquiriram saberes inéditos e assim começaram a menosprezar os deuses, não os reverenciando tanto quanto antes. Com a manipulação do fogo pelo homem, este chegou a acreditar que poderia por si só prover o seu conforto e sustento, ignorando a ajuda divina.
O que os deuses do Olimpo fizeram? Encheram-se de cólera e puniram Prometeu, acorrentando-o de tal modo que ele ficaria aprisionado por toda a eternidade, além de ter o fígado constantemente dilacerado por uma ave de rapina. Observe que essa história trágica apresenta pelo menos implicitamente duas orientações morais e fundamentais sobre como o grego deveria agir. Primeiro, os deuses deviam ser respeitados. Não se deve roubar, pois quem roubar será punido severamente. Agora vamos voltar para Sócrates. Que fez Sócrates pensar a conduta moral desvinculada de mitos tradicionais e religiosos, livre dos dogmas que são concepções, ideias consideradas como certas ou inequívocas e que não devem ser colocadas em dúvida? Sócrates propôs pensar a moral a partir de uma perspectiva antropocêntrica, isto é, considerando o próprio homem existente como o agente fundamental que pensa como deve agir moralmente. Veja que a conduta moral determinada pelos mitos, pela mitologia grega, foi determinada por um modelo moral teocêntrico. O modelo moral teocêntrico é aquele que as condutas morais são fundamentadas por uma concepção divina. Observe que Sócrates inaugurou a ética à medida em que incitou as pessoas a investigarem a virtude e, portanto, a investigarem como devemos agir moralmente, considerando a análise racional e autônoma de nossa consciência. Desse modo, iniciou-se um enfraquecimento do modelo moral fundamentado por mitos, o modelo teocêntrico, que era respeitado e seguido sem questionamentos ou reflexões. A ética de Sócrates também atingiu o predomínio dos poderosos aristocratas. Como? Ora, alguns mitos gregos expressavam a aliança de certas famílias com os deuses, assim como descreviam as aventuras destas famílias. Para compreender um pouco mais acerca dos mitos e de como era a relação dos aristocratas e dos heróis gregos com os deuses, nós convidamos você a ler os poemas mitológicos de Homero, a Ilíada e a Odisseia. O fato de Sócrates ter defendido que se deve procurar no próprio homem o fundamento para a moral e não mais nos mitos, contribuiu para o enfraquecimento do poder das aristocracias. Veja que o termo família aristocrata referia-se a um grupo de pessoas detentoras de saber e de poder, que por sua influência, direta ou indiretamente, também inspiravam o modelo de conduta. Esse modelo de conduta aristocrata certamente inspirava a perpetuação de uma relação de classes em que o aristocrata devia manter o poder e o artesão, comerciante ou estrangeiro deviam respeitar tais aristocratas, pois estes últimos tinham um histórico de elo com o divino. A ética de Sócrates provocou uma verdadeira revolução, pois por um lado conquistou muitos admiradores, enquanto por outro provocou muitos descontentamentos, principalmente entre os religiosos e os aristocratas. Diante deste quadro, é compreensível que Sócrates tenha sido forçado a se justificar, a explicar tais ideias. Contudo, não é aceitável o fato de que tal explicação tenha sido exigida no tribunal de Atenas e que Sócrates tenha sido julgado e condenado à morte pelos atenienses por corromper a mocidade e não crer nos deuses em que um povo crê. A acusação proferida no tribunal, em função da qual Sócrates foi julgado e condenado à morte, representou implicitamente uma profunda crítica à ética de Sócrates, por questionar a moral tradicional. Se você quiser aprofundar os seus conhecimentos sobre ética de Sócrates, faça uma pesquisa na internet ou em livros. 2 livros de Platão, Laques e Menon, são referências para esta compreensão, uma vez que Sócrates, personagem principal destes livros, investiga a virtude e a educação como temas centrais. Enquanto você reflete sobre esses conceitos, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos em seguida.
consultor de empresas e conferencista Stephen Kenneth escreveu um artigo intitulado Ambição e Ética, que foi publicado na revista Veja, do qual extraímos algumas reflexões. Kenneth define a ambição como sendo tudo o que você pretende fazer na vida. São seus objetivos, seus sonhos, suas resoluções. As pessoas costumam ter como ambição ganhar muito dinheiro, casar com uma moça ou um moço bonito ou viajar pelo mundo afora. A mais pobre das ambições é querer ganhar muito dinheiro, porque dinheiro por si só não é o objetivo. É um meio para alcançar sua verdadeira ambição, como, por exemplo, viajar pelo mundo. Já a ética são os limites que você se impõe na busca de sua ambição. É tudo que você não quer fazer na luta para conseguir realizar seus objetivos. Como não roubar, não mentir ou pisar nos outros para atingir sua ambição. Ou seja, é o conjunto de princípios morais que se devem observar no exercício de uma profissão. A maioria dos pais se preocupa bastante quando os filhos não mostram ambição. Mas nem todos se preocupam quando os filhos quebram a ética. Se o filho colou na prova, não importa, desde que tenha passado de ano, o objetivo maior. Algumas escolas estão ensinando a nossos filhos que ética é ajudar os outros. Isso, porém, não é ética, é ambição. Ajudar os outros deveria ser um objetivo de vida, a ambição de todos, ou pelo menos da maioria. Aprendemos a não falar em sala de aula, a não perturbar a classe, mas pouco sobre ética. O problema do mundo é que normalmente decidimos nossa ambição antes de nossa ética, quando o certo seria o contrário. E por quê? Porque dependendo da ambição, torna-se difícil impor uma ética que frustrará nossos objetivos. Quando percebemos que não conseguiremos alcançar nossos objetivos, a tendência é reduzir o rigor ético e não reduzir a ambição. O mundo conheceu a história de uma estagiária na Casa Branca que colocou a ambição na frente da ética e tirou o Partido Democrata do poder, numa eleição praticamente ganha, devido ao enorme sucesso da economia na sua gestão. Não há nada de errado em ser ambicioso, desde que se defina cedo o comportamento ético. Quando a ambição passa por cima da ética como um rolo compressor, o resultado é o que podemos acompanhar dos noticiários que ocupam as manchetes em nosso país. Assim, para mudar definitivamente essa situação, é preciso estabelecer um limite para nossa ambição, não nos permitindo em hipótese alguma violar a ética para satisfação pessoal em detrimento do coletivo. Conforme ensinou Jesus, seja o seu falar sim, sim, não, não, seja em que situação for. E se estiver difícil definir se estamos agindo com ética ou não, basta imaginar como julgaríamos esse ato se praticado por outra pessoa. Se o condenamos, é porque não é ético. Se o aprovamos e julgamos justo, então podemos seguir em frente. Defina sua ética quanto antes possível. A ambição não pode antecedê-la. É ela que tem de preceder a sua ambição. Conforme você está verificando, o tema ética e o tema moral são absolutamente atuais. Todos precisamos refletir maduramente, conscientemente, acerca do que nos cabe fazer para que não percamos a oportunidade de bem viver nesta atual reencarnação. Os conflitos humanos, a corrupção na política, na sociedade e no Brasil, o famoso jeitinho brasileiro, culturalmente aceito como regra de conduta, nos coloca como uma sociedade gravemente enferma. Estamos na UTI moral. Como sairemos de lá? Sairemos para a morte intelectual e moral com o agravante dos sofrimentos físicos? Ou sairemos para uma vida renovada, plena de realizações positivas, conforme previsto por Allan Kardec no livro Obras Póstumas e desenvolvida pelo professor Herculano Pires no livro Introdução à Filosofia Espírita, a cosmossociedade, a sociedade do bem e da paz?
Somente nós poderemos responder, pois trata-se de uma tomada de consciência, numa opção livre e responsável. Uma tomada de consciência enérgica e profunda. Ficamos por aqui. Agradecemos por sua audiência. Até o próximo Filosofando.